Boa noite, estudantes. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da unidade de Engenharia, Legislação e Mercado. Hoje nós vamos falar aí sobre o nosso tema 5, né? Que é abordagens de problemas de engenharia e resolução de problemas de engenharia, tá? Então, vamos começar aí, então, mostrando aí quais são aí os objetivos específicos desse tema, tá bom? Então, nós temos, então, como tema 5, abordagem de um problema de engenharia, e como resolver problemas de engenharia, né, que são as duas unidades de aprendizado que a gente tem dentro do tema 5, onde você pode entrar no catálogo, né, e estar acessando então essas unidades para você poder estar fazendo, né, utilizando todo o material, fazendo os exercícios, estar resolvendo ali, né, problemas do capítulo, né. Então, quais são os objetivos específicos dessa unidade, pessoal? É adquirir uma desenvoltura na aplicação dos embasamentos teóricos, definir de forma clara e objetiva o problema a ser resolvido. Reconhecer o processo sistêmico de solução de problemas de engenharia através de suas diversas etapas, tá? Então, quando a gente fala em solução de problemas de engenharia, nós já começamos a estudar sobre isso, né? Nós vimos aí na nossa aula presencial dois métodos que são utilizados para você poder resolucionar problemas, que são o quê? O brainstorming e o diagrama de Chikawa, né? E existem outros métodos que a gente vai falar ainda ao longo do curso, né? Hoje nós vamos falar mais um desses métodos. No caso, nós vamos entrar um pouquinho aí no PDCA, como funciona, o que é o PDCA no caso, tá? É, Alguns alunos já comentaram para mim que tentaram fazer a unidade 5, né, abordagem de problema de engenharia, e encontraram algumas dificuldades. Então vamos entender alguns conceitos, tá? Essa abordagem de problema de engenharia que está sendo mostrada, né, nessa unidade de aprendizado, ela está sendo uma abordagem mais do aspecto da engenharia, né? Então, quando a gente aprofunda num problema de engenharia, nós temos alguns valores e alguns parâmetros que a gente tem que definir melhor. Por exemplo, a questão das dimensões das unidades. Se eu falar para você, por exemplo, né, que se você está trabalhando numa empresa, está trabalhando com orçamento, e você falar para o cliente que ficou em 1 milhão, você tem noção de quanto que vale, né, essa dimensão, de quanto é esse valor que você está falando, 1 milhão, né? O que é 1 milhão? 1 milhão de reais, por exemplo. O que seria esse valor? Qual é a grandeza desse valor? Né? Então, às vezes, dependendo da quantidade de números que a gente tem, fica difícil de você expressar isso daí. Então, existem algumas notações que às vezes ajudam, né, a estar tendo uma forma mais clara ou não, né, desses valores numéricos aí, né? E as próprias dimensões. Às vezes a gente calcula alguma coisa, né? E a gente precisa ter a unidade. A gente não calcula banana, uma quantidade de banana, né? A gente não está calculando isso. Se a gente vai calculando, por exemplo, uma quantidade de banana, talvez a gente vai calcular por peso, né? Qual é o peso da banana ou qual é o peso daquele produto, daquela caixa, né? Então nós temos a massa, nós temos o peso, né? Quantos quilos tem aquilo ali, quantas gramas tem aquilo ali. Então a gente precisa estar trabalhando, definindo muito bem essas unidades para a gente poder trabalhar. Da mesma forma, eu vou concretar ali, né, a entrada, a rampa da minha calçada, né? Qual que é o volume, né, de concreto que eu vou estar utilizando para mim poder ocupar aquela área, né? Então eu preciso entender essas dimensões, essas unidades, essas grandezas, tá? Para mim poder estar fazendo algumas contas, poder estar trabalhando. Então a primeira coisa que eu vou falar aqui, tá? Quando vocês forem estudar, não vão para o lado, por exemplo, que vocês têm que ter determinado conhecimento ou que eu sei que tem alguns exemplos de alguns nomes que já são nomes específicos de engenharia, né? Por exemplo, lá fala de módulo de elasticidade, por exemplo, vai citando alguns nomes, deflexão, né, porosidade, que às vezes vocês não têm conhecimento ainda. Por exemplo, módulo de elasticidade, o que seria isso quando você fizer a leitura do capítulo, né? Todo o material ele tem o que nós chamamos de propriedade elástica. Por exemplo, olha a minha camisa. Não é verdade que se eu pegar a minha camisa e se eu esticar ela aqui, ó, eu estou esticando ela, ó. Tá vendo? Ó? Se eu retirar, ou seja, eu estou aplicando uma força para que ela seja esticada. Ó. Quando eu retiro essa força, ó, você percebeu que a camisa ela voltou para a posição original dela. Ou seja, é uma propriedade elástica do material. Se eu exercer uma força que for muito né, superior a essa propriedade elástica, a camisa ela vai se deformar, ou seja, ela vai rasgar, né, e não vai voltar na posição original. Né? Daí eu vou ter que comprar uma outra camisa ou mandar arrumar essa camisa aí. Né? Então isso, por exemplo, é quando quer dizer de módulo de elasticidade. Mas o que vocês têm que entender é que o conceito geral, tá? Dessa unidade não é o foco em si de você
tentar entender fórmula, né? Vocês vão ter disciplinas específicas, né? O que está querendo dizer na unidade é que você precisa aprender esses recursos para você trabalhar melhor os seus projetos de engenharia, tá? Entender melhor as medidas. E a gente vai falar alguma delas aqui, tá? Serve até como revisão aí da unidade, alguns parâmetros para que vocês entendam melhor, né? Lá ele começa até com um exemplo, com um cálculo, né? Pedindo para você fazer um cálculo de quanto de combustível que vai estar sendo gasto, tá? É um exemplo simples, né? Onde ele relaciona uma quantidade de pessoas e uma quantidade de pessoas em relação a uma faculdade. Daí você tem que fazer algumas relações, umas continhas, para você poder determinar. Outra coisa, ele relaciona unidades de medida, né? Ele até dá uma tabela para você poder fazer a conversão, né? Sobre essas unidades. Pois quem tiver alguma dúvida, tá, pode estar mandando mensagem no fórum que eu vou auxiliar aí vocês aí no que vocês tiverem dúvida, tá bom? Mas o intuito não é você entender fórmula e aplicar. O intuito é você saber que você precisa usar as fórmulas e precisa entender, né, as dimensões ali daquilo que você está fazendo, daquilo que você está calculando. Bom, então um dos primeiros tópicos que fala lá, né, é a questão das dimensões físicas no projeto. Quando a gente fala de dimensões físicas no projeto, a gente tem alguns parâmetros que a gente tem que levantar. Por exemplo, dimensões de unidades. Então, olha lá, para desenvolvermos de maneira clara e de maneira detalhada um projeto de engenharia, é necessário conhecer as dimensões e as unidades utilizadas em um sistema. Por isso, por exemplo, que eu comecei já falando para vocês, né, 1 milhão. 1 milhão de quê? O que é 1 milhão para você? Você consegue compreender a dimensão desse número? Né? Por exemplo, se eu falo para você assim que é 1 milhão, só que eu especifico para você que é uma unidade de volume, né? Você consegue compreender isso em termos de volume? Então é interessante você pensar nisso. Imagina que você tem 100 metros, né? Você tem um quadrado de 100 por 100, tá? Com uma altura de 100 metros. Quando eu faço o volume de toda essa área, vai dar 1 milhão em metros cúbicos, né? Ou seja, essa é a dimensão daquilo que você está fazendo. Se eu enchesse toda essa área de terra, né? Imagina que é uma grande caixa, um grande caixote, que eu tenho 100 metros de um lado, 100 metros do outro, e a altura dele é de 100 metros também, né? Se eu fizer a multiplicação da área vezes a altura, eu tenho o que nós chamamos de volume, né? E esse volume seria a ideia dessa dimensão aí, né? A unidade, no caso, seria aí unidade de volume, que é metros cúbicos. Né? Você está multiplicando 3 medidas para você poder estar fazendo isso. Espero que tenha ficado claro o meu exemplo, tá bom? Então, quando nós falamos de dimensões né, e de unidades, nós temos hoje em dia o que nós chamamos de Sistema Internacional de Unidades, né? Que tem a sigla aí DSI. É uma padronização que a gente tem referente às unidades, tá? Ou seja, é o sistema de medição mais utilizado no mundo. Aqui tem uma tabela que está mostrando, né? Aqui tem o que nós chamamos de unidades básicas, né? Então, qual que é a unidade básica de comprimento? É um metro, né? O símbolo gráfico é o M, né? O metro. Unidade de massa. Então, quando a gente pesa alguma coisa, de maneira geral, é o quilograma, né? kg, é o quilo que nós estamos utilizando aí. De tempo, nós utilizamos então o segundo, né? Também posso transformar em minutos, posso transformar em horas. Então eu tenho o que nós chamamos de unidades básicas e eu tenho outra, a tabela é maior, tá? Tem mais valores do que esses parâmetros aqui. E eu tenho outras tabelas que são derivadas dessas. Por exemplo, né? Eu tenho a unidade de comprimento, quando eu multiplico duas unidades de comprimento, eu tenho o que nós chamamos de área, né? Então nós temos aí o que nós chamamos de metro quadrado. Quando eu multiplico uma área por uma outra unidade de comprimento, nós temos o que nós chamamos de volume, né? Ou seja, metro cúbico. Então é fácil de você imaginar, né? Imagina, por exemplo, que você tem uma caixinha, né? Que ela tem de base 1 metro por 1 metro, tá? E a altura dessa caixinha também tem 1 metro. Então se eu multiplicar, né? 1 vezes 1 vezes 1 novamente, eu vou ter 1 metro cúbico. Tá, de volume que representa essa caixinha. Eu posso preencher ela, por exemplo, com solo, com terra. Aí, né? Para fazer, por exemplo, um projeto de terraplanagem, eu preciso calcular o volume. Né? Eu tenho volume de terra, seja um volume que nós chamamos de volume de corte ou volume de aterro. Né? Volume de corte é aquela terra excedente que eu vou estar retirando daquela área para mim poder planar aquela área, deixar ela plana, né? Ou para mim poder trabalhar de uma forma que seja melhor.
né? E o que nós chamamos de volume de aterro é a quantidade de terra que eu vou precisar colocar a mais ali para poder deixar aquilo ali no nível que eu quero, deixar ele plano, por exemplo, tá? São formas como a gente pode trabalhar aí quando a gente fala aí num projeto de topografia, num projeto de terraplanagem. E temos outros valores, né? Velocidade, por exemplo, em metros por segundo, né? Aceleração da gravidade, então é metros dividido por segundo ao quadrado, né? Temos outros valores, unidade de força, por exemplo, né? Força é o quê? Quilo vezes metro por segundo ao quadrado, né? Ou seja, está relacionado a um experimento, né, da maçã caindo de uma árvore. Então você tem a massa da maçã, ou seja, o peso dela, quando ela cai sobre a árvore, ela tem a aceleração da gravidade influenciando ali, né? Então isso nós chamamos de força, é um princípio de força, né? Por isso que a unidade de força é quilo vezes metro dividido por segundo ao quadrado. E daí depois nós transformamos em outras unidades aí, tá? Vamos passando para outras unidades aí. Então isso é importante, tá, pessoal? Vocês entenderem que tem um sistema. Então quando ele começa a falar lá na unidade de dimensões, unidades, ele vai aplicar algumas formas para dar exemplo disso, que ele quer dizer, né? Que os valores que a gente calcula têm unidade. Como engenheiro, a gente tem que entender esses valores e compreender o que representa o valor, né? A conta em si, qualquer pessoa pode fazer uma conta, pegar uma calculadora e fazer uma conta, utilizar uma equação e achar um valor numérico. Mas existe a importância de entender para que serve, o que representa aquele valor, tá? E isso é uma coisa que vocês vão se desenvolver aí ao longo do curso, tá bom? Outras dimensões, né? Ou seja, valores significativos. Então aqui está a dimensão numérica, né? A dimensão do valor numérico, entender e compreender o que representa. Então tem uma sigla que se chama de NSF, ou seja, que é o número de valores significativos, né? O tão grande um número é e qual é o valor significativo dele, a mesma coisa, né? Qual é o valor de 1 milhão? Eu entendo esse valor, eu entendo o que representa. E existe também, né, isso está na página 154 lá do livro, quando vocês forem fazer a unidade de estudo, tá? O que nós chamamos de notação científica, é a maneira como você escreve esses números para você entender. Dependendo da maneira como você escreve, não fica de forma tão clara. Por exemplo, aqui eu tenho o valor de 514 milhões, ó. Eu poderia escrever esses 514 milhões como sendo 0,514 vezes 10 elevado à nona, né? Então aqui eu conto as casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você percebe que você tem 9 casas aqui, ó. Por isso que a vírgula ela ficou para trás aqui do 5. Se eu fizer a multiplicação por esse valor aqui, 10 elevado a nona, eu vou voltar nesse número original, tá? Então tem alguns exemplos lá, que é isso que ele está querendo dizer, a maneira como você representa. Então quando você olha somente esse termo aqui, às vezes ele não fica de forma tão clara, né? Ou quando você pega um número tão grande, você não consegue, você perde, né, a ideia de valor, a ideia de dimensão, tá? Então quando vocês forem estar estudando a unidade, atentem a isso, tá bom? Da mesma coisa aqui, ó, eu tenho o valor de 0,005, né? Eu posso escrever isso como 5 vezes 10 elevado a menos 4. A menos agora porque eu vou voltar, né? Então tem 1, 2, 3, 4 casas. O sinal negativo indica que eu vou andar para o lado esquerdo, tá bom? Outros exemplos, está aí, por exemplo, a questão do volume, né? Eu entendo o que representa, né? 1000 metros cúbicos. Eu dou o exemplo da caixinha de novo, né? Imagina que você tem uma caixinha onde tem aqui, ó, eu vou até usar isso aqui, ó. Imagina que tem 1 por 1 e a altura também seja a altura aqui que a gente não consegue ver, né? Que está em cima, está nessa direção, seja de 1 metro cúbico também. A multiplicação disso dá aí, então, né, 1 metro cúbico. Agora, para mim dar, por exemplo, 10 metros cúbicos, eu tenho que ter 10, 10 e 10. Né? Então, tem 10 metros por 10 metros por 10 metros de altura. Isso me dá um volume de 1000 metros cúbicos. Né? Então, se vocês podem fazer um teste fácil aí. Né? Pega uma caixinha de sapato, por exemplo, uma caixinha de madeira, mede as dimensões e preenche por terra. Depois que você preencher por terra, você faz a conta do volume. O volume que você achou é o volume de terra que você colocou dentro daquela caixinha. Né? É uma forma fácil de você entender esse conceito aí. Tá? Então, quando vocês estiverem estudando essa parte, é isso que quer dizer. Tá? Não se preocupem com fórmulas. Tá? Tentem entender o conceito. O conceito que quer dizer é a importância das unidades e a importância dos valores, né? Das dimensões numéricas que a gente tem. Tá bom? Uma outra questão, então, que é comentada, tá, no capítulo é a questão da análise dimensional.
Nem todos os valores, né, que a gente calcula, vocês vão ver que nas unidades específicas, vocês vão aprender, vão ter muitas continhas, né? E vão ter muitos termos específicos, contas específicas que vocês vão estar fazendo para determinada área. Essas contas não é sempre que você vai ter, né, de forma clara, o que nós chamamos de unidade, tá? Ou de compreender a dimensão dela. Você tem que entender qual que é o valor dela, tá? Então ela não vem de forma clara para você. Aqui está um exemplo, tá? Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo que nós utilizamos na engenharia para porosidade, tá? O que é porosidade? Vamos entender primeiro o comportamento do solo. O solo ele é composto por grãos, né? Ele vem a estrutura do solo, ele vem que nós chamamos de rocha, rocha sã. Essa rocha ela é fragmentada através de ação que nós chamamos de intemperismo, tá? Temperismo é a ação da temperatura, a ação da chuva, a ação dos ventos. Ela vai fragmentando essa rocha e vai levando essa rocha para outros lugares. Conforme essas partículas elas vão se acomodando em camadas, tá? Eu vou tendo novos tipos de solo. Daí pode ser alterado, né, a composição mineralógica do solo, né, das partículas que a gente está tendo ali, e está se formando um novo tipo de solo, e assim eu tenho uma grande variação de texturas, variação de solos, tá bom? Então essas partículas, ou seja, que nós chamamos de solo, são os grãos. A gente pode resumir isso como chamando eles de grãos. Entre esses grãos, eles têm tamanhos diferentes. Então, quando eu tenho uma partícula de tamanho diferente em relação a outras partículas, vai me formando esses espaços aqui no meio, que nós chamamos de espaços vazios, tá? E por que é preenchido esses espaços vazios? São preenchidos por ar e são preenchidos por água. Então, isso daqui, ó, é o que nós chamamos, esses espaços vazios, nós chamamos de volume de vazios. A porosidade é uma medida que representa, em um volume total, né, qual é a porcentagem de volume de vazios que eu tenho, né? Quanto de vazio que eu tenho em relação ao volume total. Então, se você pegar, por exemplo, aquela caixinha novamente, né? Aquela caixinha lá de um metro cúbico, né, e encher de terra, por exemplo, naquele espaço de terra ali, qual que é a quantidade de vazios que eu tenho em relação àquele volume total, né? Então, depois existem formas para a gente poder calcular isso daí. E um dos parâmetros que a gente calcula é a porosidade, né? A porosidade ela influencia muito no meu solo. O que é melhor, eu ter um solo poroso ou um solo que não seja poroso? Daí, por exemplo, eu começo a ter distinção das engenharias. Por exemplo, para o pessoal da agronomia, é melhor um solo poroso ou um solo que não seja poroso, né? Para o pessoal da engenharia civil, é melhor um solo poroso ou um solo que não seja poroso? Já pararam para pensar nisso? Então, isso que quer dizer aqui. E como são unidades de volume, ó, é volume dividido por volume. Eu não tenho unidade, é o que nós chamamos de adimensional, né? Isso daqui é adimensional, não possui dimensão, mas eu tenho que compreender e entender, né, o que representa essa análise dimensional, o que representa o valor, né? O que é a porosidade? É a quantidade de vazios que eu tenho em relação a um volume total, em relação a uma amostra total de terra, uma quantidade total de terra. Ou seja, a porcentagem de vazios que eu tenho em relação ao total. É isso que eu estou fazendo, tá? Essa seria a continha. Daí aqui mostra, então, o solo, né? E eu tenho as partículas sólidas, nós chamamos de volume sólido. Eu tenho aqui as partículas, né? Eu tenho o volume de vazios, que é preenchido por volume de água e por volume de ar. Daí eu tenho o peso da água, o peso do ar e o peso dos sólidos, tá? Também posso relacionar isso com os pesos. Então você percebe que você vai relacionando os valores e vai criando várias fórmulas, né? Por exemplo, aqui eu posso escrever que o meu volume total é a soma do volume dos sólidos mais o volume de vazios, que por sua vez eu posso falar que é o volume dos sólidos mais o volume da água mais o volume do ar. Por sua vez, eu posso falar que o peso total disso daqui é o peso dos sólidos mais o peso da água mais o peso do ar. Então eu estou dando esse exemplo para que vocês, na hora que forem fazer o capítulo, tenham uma leitura, né, uma visão mais de tentar entender o que está sendo falado ali em termos de dimensões físicas, tá? E não necessariamente tentar entender fórmulas. E depois vocês vão ter matérias específicas para isso, tá bom? Continuando então, nós temos aí, né, outras dimensões que são o que nós chamamos de aproximações matemáticas. Na engenharia, a gente tem diversas ferramentas matemáticas, né? Nós acabamos mudando o nome aí de matemática para cálculo, né? Nós temos diversos cálculos, diversas disciplinas de cálculos, que elas vão fornecer essas ferramentas para a gente poder estar utilizando para solucionar problemas. Então vocês vão aprender várias técnicas, várias ferramentas de cálculo, tá?
várias ferramentas matemáticas. E para isso existem o que nós chamamos de sistemas mais simples, que são chamados de sistemas lineares, e existem o que nós chamamos de sistemas complexos, que normalmente são chamados de sistemas não lineares, né, que é bem mais difícil, exige uma abordagem, um conjunto de ferramentas matemáticas bem mais avançado, bem mais avançadas para poder resolver esse tipo de problema. Aqui eu tento dar um exemplo só para que vocês entendam o que é um sistema linear e o que é um sistema não linear. Imagine então, por exemplo, que você tem o que nós chamamos de equação de uma reta, né? Você tem um gráfico onde esse gráfico mostra uma reta. Não é verdade que um gráfico eu tenho o que nós chamamos de eixo Y, que é o eixo vertical, e o eixo X, que é o eixo horizontal? Né? Então eu tenho pontos na horizontal e eu tenho pontos na vertical. O conjunto de pontos me dá um pontinho dessa reta, né? Então essa reta ela é formada por dois pontos, um ponto na vertical e um ponto na horizontal. Isso vai me formando um conjunto de pontos. E para mim calcular essa reta, você percebe que ela é o que nós chamamos de linear, né? Ela é sempre a mesma maneira para mim achar esses pontinhos. Existe uma equação que é chamada de equação da reta, que é y é igual a ax mais b. Então veja o exemplo aqui. Imagina que a equação da sua reta seja y é igual a 2x mais 1. Ou seja, se eu for atribuindo valor para x, eu vou achar um valor para y. Então, se meu x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, meu y é igual a 3. Para o x igual a 1, o y é igual a 3. Isso é um par ordenado, né? Então, esses daqui são os pontos que vão formar o pontinho da minha reta. Tá? Isso é um que nós chamamos de sistema linear. É um sistema claro, é um sistema fácil de você resolver. Já um sistema complexo, por exemplo, a variação dos valores é muito grande, né? Num a gente está toda uma reta, simplesmente pegar um gráfico, uma reta. No outro, eu tenho uma variação dos valores, né? E como é que eu faço a representação, por exemplo, dessa curva, né? Qual é a equação ou sistema de equações que me representam, por exemplo, essa curva, né? Que me representam essa análise? Então, por exemplo, aqui, né, é um exemplo que existe um teorema que chama Teorema de Fourier, né, série, chamada de série de Fourier, que é uma série, uma ferramenta matemática que eu posso estar utilizando para mim resolver esses problemas complexos, né, onde eu tenho funções que vão me exigir um determinado conhecimento, tá? Então é isso que nós chamamos de sistema não linear, tá bom? É um sistema bem mais complexo aí para poder resolver. É um sistema que eu tenho múltiplos resultados e esses resultados eu posso ter múltiplas análises desse resultado. Tá bom? Ó, como mostra esses gráficos, por exemplo, aí, tá? Então, espero que tenha ficado aí claro o que é um sistema linear e o que é um sistema não linear, tá? Fiquem tranquilos que vocês vão estudar isso aqui mais para frente, tá bom? É só para exemplificar. Ou seja, está falando que existem ferramentas que são mais simples e que são até melhores. Não é porque é não linear que é melhor para a gente utilizar na engenharia, né? O linear é muito mais fácil. As máquinas que a gente tem, né, a grande parte delas, o sistema delas, são feitas e compostas por sistemas lineares, né, na sua programação, né, no seu conteúdo. Então é o sistema aí muito utilizado na engenharia. Normalmente na engenharia a gente vai estudar vocês vão estudar alguns princípios, né, de problemas não lineares, mas normalmente se estuda mais isso em pós-graduação, de tanto que é avançado o estudo disso, tá bom? Então é uma área bem específica aí. Daí o que nós chamamos de análise não linear, né, das estruturas, por exemplo, para um engenheiro civil, né? Daí no caso do engenheiro agronômico, ele vai estudar, vai aplicar isso em relação às máquinas, ao tipo de sistema que as máquinas estariam utilizando, tá? Outras, né, propriedades que a gente tem quando a gente está estudando, tudo isso, tá, pessoal? Vocês têm que enxergar isso como soluções de projeto. A gente está abordando, né, um problema através de uma visão mais matemática. Lá é o que nós chamamos aí de modulagem matemática. Nós estamos usando a matemática para modular o nosso problema. Então nós estamos levantando parâmetros para mim poder abordar esse problema de forma mais clara, tá bom? É só isso, eu estou aplicando as leis das ciências exatas para mim resolver esses problemas. Então, para isso, né, além de todas essas ferramentas, esses recursos que a gente acabou de comentar, a gente tem também o que nós chamamos de leis, né, e teorias, teoremas, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que vocês vão aprender essas leis. Algumas vocês já conhecem, né? Então aqui eu dou o exemplo, por exemplo, né,
das leis de Newton, né? Então, o que são as leis de Newton? A primeira lei de Newton é que todo corpo, né, continua em seu estado de repouso, ou então em um movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar por forças aplicadas sobre eles. Isso que nós chamamos de primeira lei de Newton, né? Então, todo corpo, se ele já está em movimento, ele vai permanecer no movimento uniforme, a não ser que alguma força interaja com esse corpo para que ele pare, por exemplo, né? Isso daí entra muito em questões, né, de física, né? Nós estamos falando de física aqui, aceleração de gravidade e outros princípios aí que vocês já estudaram no ensino médio, e quando for entrar nas unidades específicas vocês vão relembrar esses conceitos aí, tá? Outra forma de falar, a segunda lei de Newton, por exemplo, que nós chamamos da lei da dinâmica, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então tá aqui, ó, força é massa vezes aceleração. Massa normalmente é dado em quilo. Aceleração nada mais é que a variação da velocidade em relação à variação de tempo, né? Então eu posso medir para um objeto chegar de um ponto A para um ponto B, qual foi a aceleração que ele usou. Então eu tenho a variação da velocidade, né, que ele foi para aquele local, né, e a variação do tempo em que ele foi para aquele local. Se aumentar a velocidade, eu faço em menos tempo. Então isso daí vai me dando então o que nós chamamos de aceleração. Da mesma forma, eu tenho, por exemplo, a aceleração da gravidade, que já é conhecida pela gente aí, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? A questão da força, eu tenho tipos de força, né, diferente. Forças de contato, tração, que nós chamamos de força normal, força elástica, né? Eu até dei o exemplo da camisa. Nós temos, nós chamamos aí de, em relação à distância, nós temos a força peso, né? Força elétrica, força eletromagnética, né? Então, são várias maneiras de você tratar o que nós chamamos de força. Depende da aplicação que você está dando para a força, né? Então, aqui a força normal. Se eu tenho um cubinho, né? Esse cubinho está apoiado sobre a minha mesa. Imagina que isso aqui é o teu estojo, é o teu caderno. Você apoia o teu caderno sobre a mesa, né? Para essa força, esse peso, não furar a mesa, para essa mesa não tombar, quer dizer que está sendo aplicada uma outra força aqui em cima, né? A força de reação da mesa, que também comprime esse material. E assim por diante. Eu tenho vários estudos, então, em relação a isso, né? E a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Da mesma forma que eu também, aproveitando que a gente está falando disso, eu já falo da terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação. Então, se eu estou aqui, vou no supermercado e encho o meu carrinho, né, de produtos, e eu vou empurrar esse carrinho, eu tenho que fazer uma força maior do que a força desse carrinho aqui. Senão, eu não vou conseguir, né, empurrar esse carrinho. Imagina que você encheu um carrinho de supermercado, né? É fácil você entender isso quando você pensa da seguinte maneira. Você encheu esse carrinho de supermercado, daí você pede para o seu filho e a sua filha de 4, 5 anos de idade tentar empurrar esse carrinho. Eles não vão conseguir o quê? Exercer uma força suficiente, né, para poder empurrar esse carrinho. Por quê? Porque o carrinho também está reagindo com uma força de mesmo nível. Então você só consegue empurrar quando a sua força ela é maior. Né? Daí sim eu consigo deslocar esse carrinho. Então esse é o princípio da terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação. Tá? Bom, então esses são os processos que são abordados, né, então aí no tema 5, alguns dos temas, e é só para vocês entenderem que é uma visão mais de princípios de engenharia, tá? Então você não precisa ficar preocupado em questão de fórmulas, que depois vocês vão ter as disciplinas específicas, tá bom? Tenta entender por uma outra visão ali. Continuando então falando das metodologias utilizadas na solução de projetos, um dos recursos que a gente tem é o que nós chamamos de PDCA, né? O P significa planejar, né? O D significa executar, o do. O C significa o check, significa verificar, e o A, que é o agir, né? O act, significa agir, mas vamos entender um pouquinho, ampliar como é que a gente usa esse processo para a gente poder estar desenvolvendo, usa esse processo numa empresa, né? É muito utilizado em empresas, principalmente empresas que fazem algum produto, né? Que desenvolvem algum produto para um mercado, que vão vender esse produto, né? Então a primeira questão é a identificação do problema, definir e reconhecer a importância do problema. Que tipo de problema? Eu tenho um problema de processo, por exemplo, então eu começo a observar qual é o tipo de problema, né? E começa a fazer, né, alguns pensamentos. Observação. Investigar as características do problema sobre vários pontos de vista. Né? Eu vou identificar qual é a característica desse problema, por que está ocorrendo, né, esse problema aqui. Né? Daí quando eu começo a entrar nisso, eu vou já na questão da análise. Né? Ó, descobrir as causas fundamentais. O que causa esse problema? Por que esse problema ocorre?
Depois que eu observei, né, e que consegui analisar esses dados, eu vou para um plano de ação, ou seja, eu crio um plano para bloquear essas causas, né? Então eu vou fazer um plano de ação. Esse plano de ação ele pode ser um treinamento de funcionário para os funcionários, para trabalhar de forma adequada, por exemplo, né? Pode ser implementação de um outro sistema, ou mudar algum equipamento que você tem, alguma máquina nesse processo, né? Então você começa então, né, a ir na parte de ação, bloquear as causas fundamentais que estão causando aquele tipo de problema ou aquele atraso na produção de um determinado produto, por exemplo, né? Depois que você fez isso, você tem que verificar se o bloqueio que você fez foi efetivo. Está efetivo? Funcionou? Se não foi efetivo, você tem que voltar e repetir todo esse processo. Se foi efetivo, você padroniza esse método, tá? Ó, né? Ou seja, você vai prevenir contra o reaparecimento do problema, você vai fazer uma padronização que sempre vai ser seguido daquela maneira, e depois você pode recapitular todo o processo de solução para um problema ou trabalho futuro, né? Então é um processo contínuo, é um ciclo contínuo que a gente vai repetindo para a gente dar a solução de um problema ou melhorar um produto, né? Ou ter uma melhora significativa em uma empresa, por exemplo. Se vocês podem utilizar, por exemplo, na empresa de vocês, tá? Quem trabalha em alguma empresa, ou quem é dono de alguma empresa, ou quem pensa em montar uma empresa, né? No futuro, são técnicas que a gente usa aí para a gente solucionar problemas de engenharia, tá? Aqui então ampliando, né, ó, o planejar, definir os itens de controle a serem acompanhados e a sua faixa padrão aceitável. Né? Então você tem que definir, né, o que você vai fazer, qual é o problema que você tem, o que vai ser acompanhado, qual que é a faixa que é aceitável para você, para que você não tenha um problema, né, o que acontece. Depois você vai definir os procedimentos que são necessários para a manutenção, né, dos resultados do processo. Você vai pensar em todos os processos que envolvem, né, aquele item que você está analisando, aquele problema. Depois você tem aqui a questão aqui do fazer, né? Ó. Então você tem um treinamento do trabalho para o pessoal que está executando, né, os procedimentos, e esse treinamento ele vai ser baseado na padronização dos procedimentos, para você evitar que não aconteça falhas, né? E daí você tem um treinamento de um outro pessoal para colher os dados, colher as informações, né, para executar, na caso da execução das tarefas. Depois tem a parte que você checa, né, você verifica os itens de controle para ver se o procedimento está correto, para ver se está tudo de acordo com o item que você planejou. E depois tem a parte de você fazer, né, que é o action. Caso esteja tudo normal, manter os procedimentos atuais para manter os resultados. Caso não tenha conformidade, né, as ações corretivas devem ser tomadas. Tudo deve ser registrado para futuras análises. Então você vai repetindo o ciclo do PDCA. Normalmente, qual que é o problema, né, que você tem quando você utiliza esse método aí? Né? O problema que o pessoal enfrenta nas empresas. Não é dada devida importância ao processo de planejamento, onde prejudica toda a execução e o controle dos processos, fazendo com que o gerenciamento seja de péssima qualidade. Então, a principal maneira de você executar bem, né, o método que nós chamamos de PDCA, está no planejamento, está na fase inicial ali, identificar o problema, identificar os dados, fazer o levantamento desses dados, né, entender, analisar esses dados para você poder depois tomar medidas, né, para você poder solucionar aquele problema. Depois você vai fazer, depois que tomou essas medidas, você vai fazer, vai checar para ver se está de acordo e daí você vai chegar na conclusão ou não. Se não tiver, né, no resultado que você espera, você vai ter que repetir todo o processo, né? Aqui de uma outra forma, tá? Então o PDCA é um método de solução de problemas, onde a gente tem então a identificação do problema, tá? A observação, a análise, plano de ação, temos aqui a ação, a verificação do plano de ação se ela foi feita, se o bloqueio foi efetivo ou não, pois temos aí a padronização dos sistemas e concluímos. E fazemos esse ciclo todas as vezes, né? Então a ideia é que na nossa próxima aula de sábado nós vamos tentar aplicar essa metodologia para fazer, por exemplo, projeto integrado. Será que a gente consegue utilizar isso para fazer o projeto integrado? Né? Daí vai depender do andamento da pesquisa, tá, pessoal, que vocês estiverem fazendo. Então não deixem, tá, de continuar fazendo a pesquisa sobre áreas de pastagem, sobre loteamento residencial, de levantar as informações, de entender essas informações de forma organizada, né, do que você precisa ou não para você poder fazer isso, tá? Para finalizar então aí sobre o PDCA, tá? Nós temos então, né, depois que você faz todo aquele ciclo, é muito importante se atentar a duas coisas.
O pessoal que vai mexer com a questão da manutenção, né, eles têm a responsabilidade aí, né? Maior responsabilidade das equipes de operação que estão sempre buscando cumprir os padrões, né? Então você, depois que você padronizou aquela manutenção, aquela equipe, ela tem que seguir aqueles padrões. Enquanto que o pessoal que é responsável pela lógica, né, eles têm a responsabilidade das equipes de liderança que devem estabelecer novos níveis de controle. Eles têm que estar sempre verificando o processo para indicar que os trabalhadores, né, vão ter um padrão e que esse padrão esteja correto, né, para melhorar a empresa, para melhorar a gestão de tempo, para melhorar o produto que você está fazendo, tá? Então isso daqui é muito importante, né? É utilizado tanto para o engenheiro civil quanto para o engenheiro agronômico, tá? Eu enxergo que para o engenheiro civil, quando ele vai trabalhar dentro de uma empresa, que ele trabalha, né, na fabricação de algum produto, de algum processo, né, é muito importante você estar utilizando isso, não só para o engenheiro civil, qualquer engenharia. Para o engenheiro agrônomo, né, o engenheiro agronômico, como ele trabalha na área agrícola, ele está sempre fazendo criação, verificação, né, seja de criação de rebanhos, criação ou cultura de plantações. É extremamente importante saber utilizar esses recursos, né? E eu já percebi que pela entrega de alguns trabalhos, eu já comecei a corrigir alguns, né? Alguns de vocês já mexem, por exemplo, com brainstorming, né? Já mexem com o diagrama de Chikawa, né? Provavelmente já deve até aplicar, às vezes, o PDCA, né? Então, quem já faz isso, pessoal, compartilha o conhecimento que vocês têm com os colegas ao lado, né? Muito importante, né, compartilhar esse conhecimento aí e essa ferramenta que é muito interessante, tá bom? Bom, além dessa ferramenta, existem outras ferramentas que a gente pode estar utilizando, que a gente também vai trabalhar isso na nossa próxima aula presencial, tá? Nós temos então os fluxogramas, né? O que é um fluxograma, né? O fluxograma ele auxilia na identificação do melhor caminho que o produto ou serviço irá percorrer no processo. Então são aqueles quadros que a gente puxa, nós chamamos de fluxograma, e eles são ligados através das flechas, tá? Controle estatístico de processo são usados para mostrar as tendências dos pontos de observação em um período de tempo. Então ele é feito por um período de tempo, tá? É um gráfico que é utilizado para o acompanhamento do processo, determinando a faixa de tolerância limitada pela linha superior, ou seja, limite superior de controle, e uma linha inferior, que é o limite inferior de controle, tá? Então a gente vai ver um pouquinho desse gráfico aqui também, para a gente tentar entender. Gráfico de dispersão, diagramas de dispersão, né? No Excel é fácil de fazer esses diagramas. Ele mostra o que acontece com uma variável quando a outra muda, né? Então isso aqui depende muito dos dados, tá? Que você tem para você poder fazer esse gráfico de dispersão. Diagrama de Chikawa, vocês já aprenderam isso, né? Temos aí outras formas, como o histograma, tá? E o diagrama de Pareto, que é muito bem utilizado, é aquele diagrama de barras, né? É um recurso utilizado, é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas. Então você vai fazendo ele por sistema de barras, né? Aquele gráfico de barras onde você vê quais têm mais importância ou não. É bem interessante estar utilizando aqui, né? Folhas de verificação, que nós chamamos também de checklist, né? Então você monta uma verificação de um checklist referente, né, ao método, à metodologia que você está utilizando, a solução de problema que você está propondo, né? Isso aqui, esse checklist é interessante você usar na hora que você está dentro do PDCA, né? Então você, na parte de você checar, você monta um checklist para ver se todo o processo, né, da fábrica, por exemplo, de um produto ou de algo que você está fazendo, de uma solução que você está estudando, se está correto, se está coerente aquele processo. Então essa verificação é extremamente importante você utilizar, principalmente dentro de uma empresa, né? Você fazer essa verificação aí. Isso pode ser, esse checklist pode ser usado, por exemplo, em empresas de construção civil, para você melhorar o processo de construção. Você faz um checklist das etapas, né? Mais para frente vocês vão aprender aí, o pessoal da engenharia civil, que existe o que nós chamamos de cronograma físico-financeiro de uma obra, por exemplo, onde ele vai descrever as etapas da obra. Então você pode ter checklist para diversas etapas, né, desse desenvolvimento dessa obra. E você aplica isso daí para você poder fazer esse controle, essa verificação, né, se a construção está sendo feita conforme ela foi elaborada, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Não deixe, então, de estar lendo o material da plataforma, que ele está bem mais completo. Cuidado ao ler, né, a parte de abordagem aí de problemas da engenharia. Que o foco não é você entender as formas, tá? O foco é você entender, né, uma visão mais aprofundada em termos técnicos de engenharia, de dimensões, né, de entender variáveis adimensionais, por exemplo, entender
o que representa os valores numéricos, né? Se está de forma clara, se está de forma objetiva, ou se você não tem uma compreensão daquele valor numérico, né? Então isso é muito importante para a gente como profissional de engenharia, tá? É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula aí. Uma boa noite. Até mais.